Olá! Se você chegou a este vídeo, porque com certeza você está procurando informações sobre Madrid. Já passou por outros diversos vídeos que dão conta, dos roteiros básicos da cidade, alguns muito bons, e não estamos aqui querendo concorrer com eles. Vamos trazer para você apenas um outro olhar sobre a cidade, a Madrid das artes e das letras. Visitar alguns pontos não muito comuns nos grandes roteiros de turismo da cidade de Madrid. Vem com a gente então conhecer um pouco dessa Madrid literária e artística. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. Nosso passeio literário vai começar pelo maior símbolo da cidade de Madrid, a Praça Maior. Daqui percorreremos os caminhos até a Praça de Santana, nossa primeira parada. Daqui até lá, você vai poder observar em algumas ruas que estão escritos na calçada e no chão em letras de metal alguns trechos de textos dos escritores que lá viveram ou que escreveram sobre essa parte da cidade. O bairro das Letras é uma zona da cidade de Madrid localizada no bairro Cortes, no centro da capital. Tome como referência a famosa Calle Atocha e também a Praça de Santana. Esta está apenas a 240 metros da mais que famosa Praça Maior, ponto turístico concorrentíssimo na cidade. Algumas cidades e regiões têm uma ligação direta com a literatura. Temos a Lisboa de Fernando Pessoa, a Paris de Marcel Proust, o Sertão Brasileiro de João Guimarães Rosa, o Rio de Janeiro de Machado de Assis e, por que não, também de Lima Barreto. Cada um desses autores falou um pouquinho, das características desses locais, das histórias de suas gentes, das suas peculiaridades. Com Madrid não é diferente. Embora aqui a gente não esteja pensando em um único autor ou uma obra como referência para o nosso roteiro, temos um local, um bairro todo dedicado a diversos escritores que fizeram daqui morada. Estamos falando do bairro das Letras, onde por suas ruas percorreremos a história e as letras de personalidades como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, escritores do século XVII, o chamado século de ouro da literatura espanhola. Estamos na Praça de Santana, uma região central aqui de Madrid. É um lugar muito agradável, rodeado de bares e restaurantes e que respira literatura. Afinal, estamos no bairro das Letras. E nesta praça, você logo vai se deparar com a estátua de Calderón de la Barca, que foi um poeta e dramaturgo do século XVII. Sua vasta obra é uma referência na língua castelhana e ele é um dos fundadores da identidade deste país. Do outro lado da praça, temos uma estátua em homenagem a Federico García Lorca, um importante poeta espanhol que foi morto em 1936 durante a Guerra Civil Espanhola. Guerra esta que vai colocar e fortalecer no poder Francisco Franco, cuja ditadura durou até 1976. Em 1583, vai começar a surgir aqui neste local o que hoje é considerado pelos espanhóis o teatro mais antigo da Europa.
hoje chamado de Teatro Espanhol, mas começou como um teatro de comédias do Príncipe, depois Teatro do Príncipe, recebeu algumas outras denominações e algumas construções, algumas inclusive que foram incendiadas e reconstruídas. Ao longo desses 440 anos, este espaço abrigou uma diversidade de peças teatrais de nomes importantes da dramaturgia espanhola, como Lope de Vega, Calderón de la Barca e tantos outros. Fica a dica aí então para você conhecer mais um espaço muito interessante das letras espanholas. Estamos numa exposição muito interessante sobre os 440 anos do teatro espanhol. Visitar aqui nos dá um pouco a ideia não só do desenvolvimento, da arte, dessa arte, da dramaturgia, mas também um pouquinho da história da cidade em si. A cidade de Madrid ela vai receber a corte no século XVI, era um local muito rural ainda. E chegando a essa corte começa então a necessidade de espaços para arte, e aí onde vão ser feitas as peças de teatro, essas representações. No início então começa a haver o uso dos currais, como um espaço para se fazer as apresentações artísticas. E os profissionais, os escritores e atores começam a pensar, então, numa maneira de organizar melhor esse espaço, que era o seu ganha-pão. E aí esses currais vão ganhando, então, vão ser reformados para poder receber as pessoas, para assistirem os seus trabalhos. E a partir daí vai se desenvolvendo até que começa a ter os teatros como nós temos hoje. É muito legal mesmo a gente ver aqui, nessa exposição, o desenvolvimento desse teatro especificamente, que começou como o Curral dos Reis e hoje é o Teatro Espanhol. Um dos momentos mais legais da exposição é ouvir os depoimentos dos diferentes trabalhadores em atuação no teatro. Bem próximo à Praça Santana, nós temos a Calle Echegaray. Ela recebe esse nome em homenagem a José Echegaray, que foi o primeiro escritor espanhol a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1904. Echegaray nasceu no final do século XIX e foi escritor de obras como Loucura e Sanidade, A Esposa do Vingador e Mariana, algumas obras que não são muito conhecidas no Brasil, mas ele é muito importante então nesse momento da literatura espanhola. Andando pelas ruas do bairro das Letras, fique sempre atento ao que está escrito no chão, mas também nas placas nas paredes. A gente andando por aqui descobrimos um pouco da história da escritora Maria Sotomayor. Ela foi uma das 3 escritoras do século de ouro, da literatura espanhola, isso no século XVII. Quando a gente fala nomes como Lope de Vega e Calderón de la Barca, sempre homens, Maria era uma das escritoras desse período e que em seus textos denunciava um pouco dessa vida das mulheres, um tanto aprisionadas no seu contexto doméstico apenas. Alguns dizem que poderia ser um início de um ícone feminista, mas isso é um pouco exagerado se a gente está pensando em século XVII. Mas enfim, ela traz para a literatura a história das mulheres e isso é muito interessante de saber. Como sempre dizemos, fique atento às placas, Andando aqui na rua Calle de León, encontramos o local, que nasceu um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura aqui da Espanha, Jacinto Benavente. Atrás
Atrás de mim nós temos o local onde nasceu, viveu e morreu a maior referência, né, que a gente tem da literatura espanhola, que é Miguel de Cervantes. O prédio original não é este, né, ele foi demolido, mas é aqui neste local, né, em que havia, né, a casa em que viveu Cervantes. Atrás de mim nós temos a Casa Alberto, uma das tabernas mais tradicionais de Madrid, fundada em 1827. Né? Ela tem todo um ar do século XIX, né, ali dentro, bem interessante. Mas é um local interessante não só por esse valor, né, dessa vida boêmia madrilenha, mas porque nesse prédio também viveu Miguel de Cervantes, né? Foi um dos locais de moradia e onde ele escreveu parte da sua obra, né, uma das mais conhecidas, Dom Quixote. A taberna ainda mantém seu balcão de pedra e suas antigas torneiras, de onde se retira o típico vermú espanhol, uma das bebidas mais tradicionais do país. Na rua Lope de Vega também fica o convento da Ordem Trinitária, que é onde está o corpo de Miguel de Cervantes. A gente não conseguiu entrar porque está fechado, né? Mas tem alguns horários de missa, então se você curte também nessa visita religiosa, fica aqui uma dica para fazer, né, uma visita nesse bairro literário. Visitar a Casa Museu de Lope de Vega é uma experiência muito interessante. Primeiro porque você vai conhecer um pouco mais sobre a vida desse escritor, vamos ter uma ideia também de como era a sociedade nesse período, né? Vamos ter um pouco da história da cidade de Madrid, né? Porque a casa dele não era no centro da cidade, né? Era na periferia, então era assim numa espécie de zona rural, entre todas as aspas, né? Mas então ele morava nessa casa, é a única casa, né, em Madrid de pé desse período, né? A gente tem vários prédios, essa é a única casa desse período, então é interessante por isso também, para a gente ter uma ideia de como eram essas casas nesse momento da história. E o que é mais legal, né, que o museu é gratuito e a visita é guiada, mas você precisa fazer uma reserva antes no site, né? E é muito simples, é uma visita curta, você não leva muito tempo, mas sai daqui assim conhecendo muito sobre o Lope de Vega e sobre a vida e a sociedade madrilenha neste período da história. Aqui na Casa de Lope de Vega, né, todo o mobiliário, todas as partes decorativas, nada disso é original do Lope de Vega, mas é original do período, né? E como é que se chegou a esses móveis e tudo, né, tudo que a gente está vendo aqui? Ele deixava tudo muito registrado, ele tinha um inventário de tudo que ele tinha na casa. Então, a partir desses escritos dele, né, quando a Real Academia de Letras vai comprar esse espaço e montar a Casa Museu, eles foram então à procura de objetos próximos, né, ou parecidos com o que ele havia registrado. Não só objetos, mas com as plantas, por exemplo, do jardim, né, que ele tinha. Ele deixou tudo muito registrado e foi fácil, né, para hoje compor esse espaço tão interessante que conta um pouco da sua vida e também desse período da história espanhola.
Bom, afastado cerca de 1,5 km do bairro das Letras, na Praça de Espanha, você vai encontrar um monumento dedicado a Miguel de Cervantes, né, e a sua obra mais conhecida, Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote e seu fiel companheiro.